sou Hudson Martins, historiador e pratiano, e esse é o segundo episódio da nossa websérie Do Prata, Nossos Patrimônios. E nesse episódio nós vamos falar sobre o patrimônio Imagem de São Domingos de Gusmão. A lenda de fundação da cidade diz que Domingos Marcos Afonso ficou perdido na mata por volta do ano de 1758. E com a graça alcançada de encontrar o caminho, ele prometeu a construção da primeira capela nesse mesmo local que hoje estamos. A construção da capela foi de 1760 a 1768, com a chegada da imagem de São Domingos de Gusmão no ano de 1769. Desde aquele tempo até hoje, essa imagem permanece aqui no mesmo local. Já tivemos duas capelas diferentes nesse local, essa é a terceira igreja construída aqui, e sempre a imagem de São Domingos de Gusmão está entronizada no altar principal. A segunda capela foi demolida em 1840, dando lugar à capela anterior, da qual nós temos fotos antigas aqui. A capela atual, essa que nós nos encontramos agora, é de 1950, o início da sua construção. São Domingos de Gusmão é uma imagem de origem portuguesa, feita durante o ápice do período barroco. A pintura que atualmente se encontra nela não é original, é uma recamada de pintura colocada há algumas décadas atrás. São Domingos de Gusmão, padroeiro da nossa cidade, é um santo espanhol que ficou notorizado na história pelo seu combate às heresias e pela difusão do preceito católico pelo mundo. É muito interessante que todas essas imagens de São Domingos de Gusmão possuem um cachorrinho e uma tocha ao seu lado direito. Daí vem a origem da ordem Dominicanos, ou Dominicanes, Cães do Senhor, pela sua defesa fervorosa que sempre foi feita da Igreja Católica. Interessante notar que a imagem de São Domingos do Gusmão talvez seja a única constante no centro de São Domingos do Prata desde a sua fundação. Essa já é a terceira capela construída no centro de São Domingos do Prata e a única permanência que temos é a imagem de São Domingos do Gusmão, que a geração após geração continua aqui abençoando a cidade. Uma informação muito importante sobre essa terceira igreja construída, que ela foi construída dentro da teologia da libertação. Ela tem uma função muito clara de servir a comunidade de maneira prática. A própria torre da igreja, ela demonstra muito bem essa função. O primeiro andar da torre é a antiga feira do produtor, local onde a comunidade vendia e comercializava os seus produtos. O segundo andar é uma sala de aula, usada durante muitos anos para capacitação dos líderes rurais. E o terceiro andar dessa mesma torre era um dormitório para receber essas lideranças rurais. Todos os dois bens físicos que foram tombados, né, eles sempre povoaram o imaginário do pratiano, porque toda pessoa que nasceu aqui, né, acredito que a partir do século XIX, século XX, conviveu com esses dois bens que hoje estão tombados. Felizmente, né, o poder público municipal teve a iniciativa de fazer o tombamento, porque muita coisa da história pratiana se perdeu. Você imaginar que, né, o dito homem civilizado, né, pisou nessas terras aqui no início do século XVIII, né, isso é até atribuído em documentos a João dos Reis Cabral.
Então ficou-se um vácuo, né? Um período muito longo da nossa história em que não há registros e a gente não sabe de fato. Ficou só no imaginário e na transmissão oral. E a imagem de São Domingos, ela está muito ligada, a imagem do padroeiro, né? Ela está muito ligada ao aspecto, né, da própria fé que motivou essas pessoas aqui, né, a permanecer, a enfrentar essa luta do dia a dia, né? Que aqui foi surgiu aqui uma organização humana, né? Depois de vila foi criado um município, uma cidade em torno da igreja, né? Essa fé, então, ela vem povoando o imaginário das pessoas desde então. Segundo a lenda, né, vamos dizer assim, porque não tem dados históricos que, no meu ponto de vista, que comprovem isso. Segundo a lenda, o português, né, Domingos Marques Afonso tinha aqui a sede da fazenda dele, onde ele recebeu, né, do governo da capitania de Minas Gerais, uma sesmaria de terra, e ele ficou, né, isso aqui era densamente, era uma floresta, né, era uma floresta Mata Atlântica, né, intransponível até, vamos dizer assim, e ele abriu aquela clareira, chegou aqui, era a margem do Rio Prata, né, que é o Ribeirão Prata que está aqui, que não tem nada a ver com o metal prata, é poético, tem a ver com a lua, que as águas eram tão límpidas, né, que elas refletiam como prata. Então ele saiu para caçar e se perdeu na mata. Ficou perdido e achou que, inclusive, não ia sobreviver. E consta que ele fez uma promessa a São Domingos, que era o santo de devoção da família Marques na época, né, e prometeu, né, ao santo, se encontrasse o caminho de retorno à sede da fazenda, ele construiria uma capela e mandaria vir de Portugal uma imagem de São Domingos, né, para ser o padroeiro dessa capela. E assim essa história, ela povoa o imaginário dos pratianos, né? Então a gente tem a data 4 de agosto como data da cidade, embora a cidade não seja de 4 de agosto, mas é porque misturo a festa do padroeiro, que é comemorada nessa data, com o surgimento dessa devoção a São Domingos. E a imagem é a referência, né? É uma imagem policromada, é uma imagem de valor artístico, né? E tem um valor também histórico e sentimental para o povo aqui do Prata. E com o tombamento, isso aí, esses cuidados, essa cautela, eu acredito que ela trouxe assim, uma responsabilidade maior da comunidade, do poder público, em preservar essa identidade nossa, que é a imagem do padroeiro São Domingos. Eu vejo uma evolução muito grande, porque antes de eu fazer parte da divisão de cultura, né, da secretaria, eu não tinha noção do valor histórico dessa imagem. Essa imagem era utilizada nas procissões, e essa imagem antiga, de madeira, ela saía para as procissões, onde teve uma queda e ela estragou a mão, quebrou a mão, e uma outra parte dela também foi danificada. O padre, na época, já consciente do valor histórico dessa imagem, pegou essa imagem e levou para uma restauração. Então ela foi restaurada aos moldes deles lá, ela recuperou o que foi danificado pela queda, e essa imagem então passou a ficar mais preservada na igreja, que até então era como se fosse uma imagem comum, como todas as outras de gesso. Então aí começou a reconhecer o valor dessa imagem, a diferença que ela fazia em relação às outras. E a partir disso aí, tanto eu pessoalmente, como toda a comunidade, passou a ter noção de que aquela imagem era uma imagem tombada.
E por que tombada? E ela passou por uma outra fase de restauração que ficou uma coisa assim muito questionável, porque mudou muitas características originais dessa imagem. Então a própria população começou a questionar o porquê que essa imagem estava daquela forma, sendo que isso não foi uma iniciativa da Secretaria de Cultura. Isso foi sob responsabilidade da paróquia, mas decepcionou muita gente que já tinha esse conceito de que não poderia modificar. Então, até hoje existe um apelo de grande parte da população para que volte às características originais dessa imagem. Atualmente ela encontra-se no altar, num local bem em destaque, sob uma redoma de vidro e com alarme. Então, o que era possível fazer em termos de segurança está sendo feito para a preservação da peça. Voltei para o Prata tem 7 anos, depois de aposentado, para me fazer uma nova vida aqui no Prata depois de aposentado. Aí sim eu vim conhecer o Prata em todo, e minha filha precisava de estudar, foi estudar na Fundação Monique Leclerc, que é uma fundação baseada no pessoal dominicano. Aí eu comecei a conhecer as obras dominicanas. A igreja já tem um padroeiro como São Domingos, e através dessa minha filha, esse trabalho social, eu comecei a ver que um encantamento com a São Domingos, as obras de São Domingos. E através disso eu comecei a participar primeiro da fundação, né, com as obras da fundação, ministrando curso para jovens, e depois eu vim ingressar no Texto dos Homens, que é dentro da paróquia. E dentro da paróquia nós começamos a movimentar e estudar um pouco mais sobre o padroeiro da cidade, que é uma história encantadora, porque São Domingos ele teve uma função principal hoje dentro da Igreja Católica, até na vida atual, que foi a introdução principal do Texto dos Homens, do texto, bem dizer. Eu me considero um dominicano, agindo como ele, fazendo obras. Hoje a gente já tem também, montamos uma comitiva dominicana para administrar hoje, assim, um abrigo de idosos. Aí vem as crianças, outras coisas na cidade. Então, sempre tem um dominicano, sempre em cima de obras, de poder ouvir e levar aquilo que é mais voltado para a pessoa, o que precisa. Então, eu vejo que ele está agindo sempre comigo, principalmente, quem conhece um pouco São Domingos. Não naquele tumulto, sim naquela paciência, na calmaria, e você poder entender que através de obras, jeito, oração, você consegue chegar longe, organizar as coisas. Para a gente pensar nisso, juventude dominicana, os leigos dominicanos, as famílias dominicanas, para a gente voltar a resgatar esse encantamento, essa obra que ela é muito grande perante não só a nossa cidade.